Me apresento, né? Meu nome é Ricardo. Na verdade, eu sou o Ricardo da Priscila. No canal é assim que nós fazemos. Sou o Ricardo da Priscila, e lá de casa, se ela estiver lá, ela fala, eu sou a Priscila do Ricardo. Faço parte, então, também da comunidade de São Belém, né? Eu e minha esposa hoje cuidamos de algumas fraternidades de casais. E é uma grande alegria, né? Esse lugar aqui, já vivi tanta experiência com Deus bonita aqui, eu tenho certeza que vocês também já estão vivendo. Agora que eu cheguei aí, vi no deserto assim, fiquei até com vergonha de pisar nas pedras que eu fiz barulho, porque estava todo mundo tão silencioso. Então eu tenho certeza que a experiência com Deus já está acontecendo. Amém? Então eu sou casado, como eu disse, com a Priscila, tenho um filho de 3 anos e 9 meses, Gabriel de Maria. Trabalho, sou funcionário público em São Bernardo, né, moro em Diadema, e vamos então dar continuidade ou início nesse tema aqui que precisa tanto de abertura no nosso coração. Então, para abrir o nosso coração, eu queria começar fazendo. Eu acordei meio poeta hoje. Acordei poeta, então eu queria começar a falar uma poesia junto com vocês. E aí eu vou começar assim a poesia e vocês terminam. Pode ser assim? Sim ou não? Sim. Estão vivos, gente? Sim ou não? Sim. Então vamos ver se vocês sabem, se vocês manjam mesmo de poesia. A poesia que me veio assim quando eu acordei era assim, ó. Batatinha quando nasce, menininha quando dorme. Tem uns que não sabiam a segunda parte. Vamos fazer de novo a poesia para todo mundo saber. Vai. Batatinha quando nasce, 6 de casa aí também, viu? Pode falar também. Menininha quando dorme. Muito bom. Algum de vocês já viu de fato a batatinha nascendo? Sim ou não? Eu tenho certeza que não, porque pelo que vocês deram continuidade na poesia, eu tenho certeza que não. Porque se você para e pensa nessa coisa da poesia, você vai pensar a batatinha nascendo e se esparramando no chão assim. É assim que ela nasce, ou não? Quem fez o poema, eu tenho certeza que já tinha visto uma batatinha nascer. E o poema não é assim. Ele foi disseminado errado. O poema é: batatinha quando nasce, espalha as ramas pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração, aí cada um põe onde quiser, quando dormir, põe pra cima, põe pro lado. Eu acho que é só para rimar o restinho do poema. Mas por que eu quis trazer essa poesia? Vocês acham que eu sou bobo, né? Que eu vim, acordei quis brincar com vocês com a poesia. Não. É que quem de fato conhece uma coisa tem propriedade para falar sobre ela. E para dizer como ela é. E quando a gente não conhece, a gente repete umas coisas erradas e nem percebe que está repetindo errado. Agora você vai se sentir um idiota quando alguém for falar de novo, se esparrama pelo chão, você vai falar, não, espalha as ramas pelo chão. E com a realidade, por que eu falei desse poema? Ele tem a ver com o que a gente vai partilhar hoje. A gente vai falar um pouco sobre, né, o Evangelizando Amor, ele fala de fato sobre isso, sobre a nossa sexualidade. Mas nesta palestra, de forma mais específica, sobre algo que aconteceu num dado ponto da história aí do mundo, e que modificou completamente a visão das pessoas sobre isso. Então anota aí, é sobre a revolução sexual. Revolução sexual. E eu quero ler com vocês um texto, a Epístola de São Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, apenas. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Nunca mais vou esquecer a história o poeminha aí, não, hein? Sempre que alguém falasse para rama pelo chão, você corrige a pessoa. Faz uma pergunta, só para você se sentir importantão, você fala assim, você já viu alguma vez batatinha nascendo? Só para mostrar que você manja dos Paranauê, assim. Aí você explica para ela que a batatinha espalha as ramas e não se esparrama. Versículos 19 e 20. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Vamos lá ver o que a Escritura nos diz. Então diz assim, olha. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus,
e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Vamos ler de novo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo aí na sua Bíblia? E vamos aplaudir juntos a Sagrada Escritura. Pode aplaudir. Aplaude forte aí, gente. E de fato é isso. O corpo tem para nós, né, um grande valor. Tem gente que acha que quando o apóstolo Paulo fala em alguns trechos, não, ele está contra a carne, não sei o que contra a carne, por causa de uma mentalidade de umas ideias doidas aí que apareceu, acha que nós estamos falando contra o corpo. Então acha que está falando contra o corpo. Ele não está falando contra o corpo. Carne, no sentido que o apóstolo Paulo fala, é aquilo em nós que ainda pensa com o pecado, que ainda está voltado para o pecado. Né? Não é a ideia de Deus, né, do Espírito, mas é a ideia, então, ainda do pecado. O corpo, né, não podemos nem dizer, a tradição da igreja até diz, nós não, e os estudos e tudo mais, que nós não temos assim, não é que nós temos um corpo, e nós temos uma alma. Não. Nós somos corpo e alma. Uma união indivisível. E até depois a gente ia falar uma coisa assim, quando a gente morre e fica o corpo no lugar, né, e a nossa alma já vai caminhar para o seu destino, de acordo com aquilo que a gente viveu, esse estado, enquanto Jesus não volta, né, o fim dos tempos, ele é um estado de uma anomalia que está acontecendo, porque o corpo está separado da alma. Quando o nosso Senhor volta, né, vocês já viram lá na Escritura, fala que todos ressuscitarão e com o nosso corpo e a nossa alma, né, corpo e alma, então nós viveremos a eternidade. Então, nós somos uma unidade, corpo e alma. Dá uma encostadinha assim no irmão e fala, nossa, tem corpo e alma ainda. É isso que nós somos, uma unidade de forma indivisível. Agora, o corpo, ele é a alma para o lado de fora. Ele é a alma do jeito que se pode ver, né? Ele é o nosso eu para fora e a alma é o nosso eu para dentro. Os dois fazem parte da mesma coisa. Agora, pensando assim, olhando tanto para o corpo como para a alma, como para qualquer coisa, não é incomum a gente ouvir a frase assim, talvez você já deve ter ouvido, se já começou a caminhar na igreja, se já caminha mais um tempo, ou já deve ter ouvido de alguém falar assim, antigamente isso aí era pecado, hoje em dia não é mais não. Já ouviu isso aí, sim ou não? Não, antigamente isso aí era pecado. Agora, século XXI, nós estamos evoluídos, né? Agora pensa nessa frase de uma outra forma. Pensa assim, lá São Bento, lá no século, se não me engano, século XII, século XI, não sei, ele bebeu o veneno e não fez mal para ele, mas aquele veneno ele era mortal. Pensa, falando assim, mas esse veneno lá que São Bento tomou, naquele tempo matava e hoje não mata mais não. Você acredita que isso pode acontecer? Sim ou não? Um veneno que matava lá atrás, ele ainda mata hoje? Não? Se eu fosse você, eu não acreditava nisso e não tomava. O veneno que fazia mal antigamente, ele continua fazendo mal. Sabe por quê? Porque quando algo faz mal, ela faz mal para aquilo que é o corpo, né? Se a gente for falar de alguma coisa da alma, daquilo que é da alma, faz mal porque vai contra aquilo que Deus nos criou para ser. Ele é incompatível conosco. Então o veneno é assim, né? Antigamente, sei lá quando criaram a arma, mas um tiro que matava numa arma lá quando foi criada, mata ainda hoje? Sim ou não? Mata. O que fazia mal para o corpo e para a alma, para nós, antigamente, continua fazendo mal hoje. Eu falei sobre pecado, mas eu não quero nem entrar profundamente nessa realidade de pecado, porque senão eu vou ficar falando, isso é papo de igreja. É papo de igreja. É lógico, nós estamos na igreja, tem que falar papo de igreja. Mas daí as pessoas criam uma resistência com relação a isso. E tudo aquilo que a igreja, que Nosso Senhor colocou como pecado para nós, não é porque ele quis falar, vou poupar a Ana de fazer aquilo. Não. É porque faz mal para nós. É porque faz mal para a nossa vida. Né?
Ele de alguma forma vai contra o nosso ser. E é isso que acontece. Então, quem fala sobre isso não entendeu nada do que Nosso Senhor quis dizer. Antes isso fazia mal e hoje não faz mais mal. O que fazia mal antigamente continua fazendo mal e vai fazer mal sempre, porque vai contra aquilo que está conosco. No que diz respeito à sexualidade, também as coisas são assim. É comum que as pessoas pensem assim, né? As pessoas digam, antigamente certa coisa era ruim, antigamente certa coisa era intolerável, mas hoje, século XXI, legalize, né? Liberdade total, nós estamos no tempo da liberdade. Antigamente, né, quando era quase que uma lei moral, uma realidade moral, de que as moças casassem virgens, não é isso? E os homens também. É óbvio, só que aí os homens começaram a se desviar um pouquinho antes, e hoje o que acontece? Até você que é menina, chega uma certa idade, quando diz que é virgem, o que tem? Zoeira. Não sabe o que é bom. Fala, sim, sei, e estou guardando o que é bom para o dia que Deus determinou, para que eu possa experimentar isso que é bom. Com a sexualidade as coisas não são diferentes, irmãos. Deus, quando nos criou, Ele nos fez, né? Primeiro, só para dizer, sexualidade não é só ato sexual, tá? Não é só ato íntimo, genitalidade. Sexualidade é tudo o que nós temos. Eu vou dar um trabalho para ele que está aqui filmando. Se eu fizer aqui, como que é seu nome? Ana. Vem cá, Ana, me cumprimenta aqui assim. Eu cumprimentei a Ana e nós tivemos um ato de acordo com a nossa sexualidade. Ela mais feminina fez assim com a mão meio assim, e eu meio bruto segurei a mão dela assim, né? Nós tivemos um ato de acordo com a nossa sexualidade. A sexualidade masculina era naturalmente o que o homem é, feminina aquilo que a mulher é. Tranquilo, ninguém aqui questiona isso, não? Se questionar, eu vou pôr no hospício, tem um aqui perto aqui. Porque é natural, nós somos. Pode acontecer no caminho que existam dificuldades, diferenças, alguém que começa uma mulher que desenvolve um jeito um pouco mais masculinizado, um homem que desenvolve um jeito um pouco mais sensível. Pode acontecer isso no caminho? Nós já vimos acontecer, se eu disser que não, eu estou mentindo. Porém, estas coisas são tratadas como a exceção à regra. Aquilo como Deus nos criou é dessa forma, e ponto. E Deus nos criou, então, falando agora da sexualidade como ato íntimo mesmo, como ato... Deus criou e foi Ele quem colocou o prazer no ato. Na verdade, Deus colocou o prazer em duas coisas. No ato sexual e no paladar. Quem é louco de dizer que não gosta de um pudim de leite, por exemplo? Olha, o Marcelo concordou comigo. É péssimo. Pudim de leite, coisa linda, uma picanha. Tem uns que gostam mais bem passado, outros não pode ser muito bem passado, mas estraga a carne. Mal passada... Quem que não gosta de uma coisa? O que vocês gostam? Sei lá, chocolate, a barrinha do Amor e Cacau. Você é louco? Eu peguei um kit e já comi 20. Não consegui vender ainda. Vou ter que pagar essas 20 que eu comi. Quem que não gosta? Nós gostamos. Então, prazer no paladar e prazer no ato sexual. Sabe para quê? Para que a gente pudesse nos preservar e preservar a nossa espécie. Quando eu sinto prazer no alimento, é para preservar a minha vida. Se eu não sentisse prazer nenhum em comer, pode ser que eu ficasse tempo sem comer. Que eu não comesse, que eu não me esforçasse para comer. Então Deus colocou prazer na boca, no paladar. E aí eu como, às vezes demais. Mas a gente vai lá e come para poder subsistir, para poder sobreviver. E Deus colocou também prazer na sexualidade, sabe para quê? Para perpetuar a espécie. Porque se homem e mulher não tivessem prazer no ato sexual, pode ser que eles não o fizessem, ou não se sentissem impelidos a fazer. E aí nós vamos diminuindo aí o nascimento. Vocês vão ver que não é só pela falta de prazer que diminui o nascimento, mas aí no meio do caminho a gente fala. Mas de uma forma geral, o homem e a mulher não procurariam sexo, e aí a espécie não se continuaria, não se perpetuaria. Então foi Deus quem colocou o prazer nessas duas coisas. E Ele fez do jeito que Ele fez, com a finalidade que Ele fez, né? Do jeito que é para ser. E tudo no mundo, gente, pensa no mundão criado por Deus. Você acredita que foi Deus que criou o mundo, sim ou não? E todas as coisas criadas foi Ele que criou, sim ou não? Sim. E Ele cria tudo como uma inteligência ultra superior à nossa, tudo com uma harmonia, cada coisa tem uma necessidade, ela está ali porque ela tem que estar ali, ela foi feita para aquilo. Eu te pergunto uma coisa, se você quiser
matar a sua sede, você vai tomar um copo de lama? Você é louco? Se você estiver com muita sede, mas aí você tiver só um copo com sal, você põe na boca e toma? Não. Mas por quê? Porque não é para isso. Sal é para salgar a comida. Lama, sei lá por que serve. Lama serve, ela serve para alguma coisa. Mas você entende? Cada coisa serve, né? Ela serve, sou eu que não sei. O pessoal um dia perguntou, parentes, né? O pessoal perguntou, qual que é o sentido do rabo de um gato? Por que gato tem rabo? Já se parou para pensar nisso? Espero que não, porque coisa de louco, você é doido? Mas um dia eu vi alguém que parou para pensar e descobriu qual é o sentido. Você já viu o gato correndo no muro, assim? Ele corre no muro e o rabo dele fica fazendo assim. O rabo vai ter que equilibrar o gato, velho. Dá certo. Deus fez pra ele, acho que é. O cara falou lá. Eu também não fui tão fundo assim. Mas Deus criou pra isso, sabe? Tem uma finalidade. Agora, se eu quiser, tem as coisas aqui pregadas, as madeiras pregadas. Eu pegaria um celular pra bater o prego? Sim ou não? Eu sou doido. Se eu quiser mandar um WhatsApp, eu uso o violão? Gente, cada coisa tem um motivo. E se eu tentar bater um prego com o celular, o que vai acontecer com o celular? Vai estragar, quebrar, vai ficar igual o meu. Eu não vou pegar o meu que está gravando, mas está com a tela tudo quebrado, mas não foi bater no prego, ele só caiu. Quando a gente usa a coisa que tem uma finalidade para outra, nós a estragamos. Entende? Então, já está, o ato sexual, o ato íntimo em si, né, a igreja já nos diz, e a lei natural, inclusive, né, a lei natural, normal, já diz que o ato sexual, ele é para duas finalidades. Ele tem duas finalidades. A finalidade unitiva e a finalidade procriativa. Unitiva é homem e mulher, unidos em sagrado matrimônio, vivem de fato sereis uma só carne no ato sexual. Ali eles se unem. E veja como a igreja não é contra nem o ato sexual, e nem Deus é contra o ato sexual, nem ao prazer, que foi Deus quem estabeleceu assim. Você tem noção que Deus linkou o ato sexual, o ato íntimo, àquilo que existe de mais belo, mais rico, que é a geração de uma vida? Então, Deus quis assim, que por meio do ato sexual, do ato íntimo, se gerasse a vida. Então dá para dizer que Deus era contra o sexo? Sim ou não? Lógico que não. Foi Ele quem criou para ser dessa forma, mas Ele criou bonito, santo, sagrado. Então a geração unitiva para unir o casal e depois a dimensão procriativa, que é para gerar filhos mesmo, para gerar... Só que, depois eu vou falar disso, mas já mudou isso aí. Porque quer ver, ó? Alguém aqui pensa, quem tem aí uma avó que teve pelo menos uns 7, 8 filhos? Aí, ó. As vó era gente que faz gente. As vó faziam filho. Aí agora me fala, a avó teve mais de 8. Eu não quero nem... Minha avó teve 13. Mas mais de 8. Quem tem aqui uma mãe que teve mais do que 8 filhos? Eu tenho uma tia. Ainda sobra umas. Ainda sobra umas de vez em quando. Quem tem, né? Na cabeça, já tinha na cabeça, tomara que depois desse dia de encontro vocês saiam daqui desejando povoar o mundo, igual Deus falou, assim, tipo, crescer e multiplicar. Né? Mas quem tinha na cabeça, meu sonho é ter 9 filhos. Sabe por que não tinha? Se você perguntar para sua avó, ela quando era pequenininha, ela tinha sonho de ter até mais do que ela teve. Porque filho sempre foi sinal de bênção, sempre foi sinal de graça. Mas agora mudou um pouquinho. E por que será que mudou, gente? Por que será que essas coisas foram se transformando, foram mudando? Eu vou tomar cuidado com o tempo, senão eu me atrapalho aqui. Acontece que em algum momento aí da história, o povo começou a se desviar, né? Na verdade, desde a criação, né? Adão e Eva já desviaram ali, né? Já desviaram do plano de Deus. Só que em algum momento, esse desvio começou a ser mais perceptível nessa área. E por que isso? Eu já quero deixar vocês claros para vocês, tudo que eu for falando, me desculpe se agora eu entrar numa parte um pouquinho mais histórica, assim, segura na cadeira aí, se alguém dormir, dá uma cutucada, que daqui a pouco a gente volta para tudo isso. Mas assim, para vocês terem no horizonte de tudo isso que eu vou falar,
existe um plano já de mais de um século, de destruição da família. Destruir a família. E isso aí já foi até profetizado pela irmã Lúcia, que foi ela era uma dos 3 pastorinhos lá a quem Nossa Senhora de Fátima apareceu. Os outros 2, né, Jacinta e Francisco faleceram bem jovens, e a irmã Lúcia permaneceu, né, se tornou freira e tudo mais. E um dia, um cardeal chamado Cardeal Cafarra, ele foi instituído pelo Papa São João Paulo II para começar o conselho para as famílias de estudo, né, conselho pontifício de estudo para as famílias. E ele ficou ficou aterrorizado, porque ele falou, é uma grande responsabilidade. Ele mandou uma carta para a irmã Lúcia, pedindo para que ela intercedesse por ele. Sabia que ela era Nossa Senhora de Fátima, tinha ligação com a mãe ali, tinha o WhatsApp de Nossa Senhora, que ela ia conseguir falar o melhor. E aí ele mandou essa carta para ela, nem esperava que ela respondesse. E qual não foi a surpresa dele, quando eles viu uma carta de resposta da irmã Lúcia, dando toda a força, encorajando ele, e me dá até um gelo quando eu vou falar disso, porque ela finaliza a carta dizendo: a última batalha entre o demônio e Deus se dará na família. A irmã Lúcia disse para o cardeal Cafarra: a última batalha entre o demônio e Deus se dará na família. Na família. Então, acontece que a gente vê que ela não estava falando besteira. Eu vou contar uma história, vou tentar fazer da forma mais rápida possível, mas para vocês entenderem. Então, acontece assim. Eu fui falar da revolução sexual, né? Falei já no princípio. Então, desde lá do século XIX, alguns pensadores já começaram a pensar, fazer uns pensamentos meio loucos nessa realidade da sexualidade. Mas eles ainda não tinham essa ideia da destruição da família. Eles só estavam meio viajando mesmo. Como tem gente que para pensar na função do rabo do gato, tem gente que para pensar em outras coisas também piores do que essas, né? Então, esse fenômeno aí da revolução sexual, ele é conhecido por muita gente como o marco da liberdade. Então, muita gente fala, nossa, depois ali dos anos 60, nós vemos uma liberdade tremenda. Olha, tudo aquilo que era reprimido agora é livre. Pensa nos hippies lá, aquele pessoal com as roupas meio rasgadas, cabelo grande, barba com as tranças assim, que só andava, era tudo livre, tudo bonito. Vocês com certeza não viram isso no ápice, mas já deve ter visto algum filme, pai falou, não sei nem se seu pai não é hippie, vai saber se alguém aqui é filho do hippie, mas pode ser. Porque nesse tempo aí foi muito normal essa realidade. Eu quero explicar de fato como isso aconteceu. Como eu falei, eu vou contar uma história um pouco teórica, vamos lá. Um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, aconteceu que um pessoal muito rico dos Estados Unidos começou, em vez de que, se eles deixassem herança, saiu uma lei lá nos Estados Unidos que sobretaxavam muito, tinha muito imposto sobre herança. E era mais fácil que eles constituíssem instituições, fundações. E aí esse dinheiro podia ser aplicado na fundação, o filho depois podia usufruir do dinheiro na fundação e não tinha tanta taxação de juros, de imposto. Então o pessoal começou a fazer algumas fundações. Uma das mais conhecidas, a Fundação Rockefeller, que era do John Rockefeller e tal, não precisa de guardar esses nomes não, fica tranquilo. E aí essas fundações começaram a querer, né, porque tinham muito dinheiro, esse rapaz, o John Rockefeller, ele foi influenciado por um pastor protestante a querer fazer o bem, usar o dinheiro dele para fazer o bem. Então ele começou lá na África a querer extinguir a fome da África e melhorar a educação e tudo mais, começou a fazer um trabalho e começou não só na África, em outros lugares. O que aconteceu? Estava nas portas da Primeira Guerra Mundial. Ele tinha feito já algum trabalho bom, veio a guerra e fez o quê? Acabou com tudo. Destruiu tudo aquilo que ele tinha feito. Acabou com tudo aquilo de bom que ele tinha feito, levou as pessoas para a miséria de novo. E ele pensou o quê? Não adianta eu querer ficar fazendo coisa boa, coisa bonita. Eu preciso, porque senão a guerra vem e destrói. Eu preciso de entender por que a guerra acontece. E aí eliminar a guerra. Eliminar as guerras. Ele foi lá, juntou um pessoal, né, passou por muito tempo e ele chegou à conclusão que tinha duas coisas que faziam com que a guerra acontecesse. A primeira delas era que os países eram muito independentes, cada um, assim, ele chama isso de soberania nacional. Só falei para você saber que existe um nome, mas não se importa muito com isso. Soberania nacional. E a outra coisa que ele falou que eles descobriram que trazia a guerra era, segundo eles,
uma superpopulação no mundo. O mundo estava superpopulado. Tinha muita gente no mundo. Tem gente que ainda fala isso hoje, que o mundo está superpopulado, né? Olha, vai chegar um tempo em que, se continuar crescendo assim, não vai ter mais comida, providência para todo mundo, vai vir uma fome. Isso aí você destrói com isso rapidinho. Olha só, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Se você pegar um país pequeno da América do Sul, o Uruguai, e colocar as 7 bilhões de pessoas dentro do Uruguai, elas cabem com mais ou menos 1 metro de distanciamento. 7 bilhões de pessoas cabem só no Uruguai. E o resto do mundo fica inteirinho vazio, desabitado. Você ainda acha que tem muita gente no mundo, sim ou não? Óbvio que não. Mas tá bom, era uma ideia de um cara anterior a ele lá, um demógrafo, que eu não quero entrar nesse assunto. Mas pensar nessas duas coisas, ó, soberania nacional e a superpopulação. Então a gente tem que trabalhar para tentar destruir isso aí, para acabar com isso. Dentro da soberania nacional, eles viram que tinha que acabar com a igreja, que a igreja dava um certo de força para isso, né? Tinha que acabar um pouco com a filosofia do jeito que ela era colocada e, pasmem, tinha que acabar com a família. Por quê? Porque na família é que as pessoas começavam a entender o senso de autoridade. Segundo esses caras. Então, tinha que destruir a família. E, na realidade da superpopulação, eles falaram assim, ó, tem que parar de nascer gente. Então, o que você tem que fazer? Tem que começar a fomentar contracepção, né, anticoncepcionais, camisinha e um tantão de outras coisas. Isso foi vir bem depois, mas eles queriam contracepção e aborto. Aborto. Começou-se aí a pensar na realidade do aborto e disseminar isso. Mas o que aconteceu? Eles começaram a dar a DIU também, tinha a realidade do DIU, que eles também pensaram que foi a primeira, na verdade. Então eles começaram a tentar distribuir isso nos países subdesenvolvidos, né, terceiro mundo, vieram para a América do Sul, para a África, tentar colocar isso aí. Mas o que ficou na cabeça? O que eles perceberam? Um cara percebeu, um tal de Kingsley Davis. Ele percebeu que não adiantava você dar para a mulher a possibilidade dela abortar. Por quê? Porque ela queria ter filho. Na cabeça dela, ela queria ter filho. Então você falava para ela, ó, como que é seu nome? Ellen. Falava para ela, Ellen, você está grávida? Mas ó, eu posso fazer um aborto para você. Aí ela, mas eu não quero. Eu quero ter um filho. E aí eles continuaram tentando todas essas coisas e nada estava dando certo. Esse Kingsley Davis percebeu assim, olha, é preciso mudar a mentalidade das pessoas, enfraquecer esse laço de família, esse sonho que a mulher tem de ser mãe, esse sonho que a mulher tem de esposa, aí depois, né, consequência disso, enfia a mulher no mercado de trabalho, ela tem que ser independente, ela tem que ser... qualquer semelhança com a realidade aí né? Eles foram falando isso, só que eles não sabiam como fazer. Para aí com esse grupo. De um outro lado, um outro grupo, ali mais ou menos desde o século XIX, começou com um escrito de um cara chamado, em português seria o Carlos Marx, mas é Karl Marx. Karl Marx, ele começou a escrever algumas coisas sobre luta de classes, que não sei quem era oprimido, que não sei quem era opressor, então ele estabeleceu toda a realidade dele em cima disso, mas no fim da vida, ele teve contato com um estudioso antigo lá, que o cara falava assim, que houve um tempo, ele nunca provou isso, o nome do cara dele era, como que é o nome do filho de Deus aqui? Lewis Morgan. Então ele disse assim, que houve um tempo em que nos grupos de pessoas, todo mundo fazia sexo com todo mundo, era tipo legalize, assim, liberado geral. Todo homem e mulher fazia sexo. Aí a mulher engravidava, ela nem sabia de quem era o filho, quem era o pai. E eles iam crescendo a comunidade assim, não tinha união. Ele falou isso, não sei de onde que ele tirou, não fala de fundamento, não fala nada, mas ele disse que existia esse tempo em que as pessoas faziam sexo e ia crescendo a comunidade assim, né? Às vezes tinha filho de um, tinha filho de outro, não tinha problema, foi crescendo. E segundo esse Lewis Morgan, chegou um momento em que o homem, com o seu instinto patriarcal, segundo ele, começou a querer dominar a mulher. Então ele subjugava, ele oprimia a mulher para que ela fosse uma mulher só dele, começo do casamento monogâmico, segundo ele, e aí, a partir daí, os filhos dela seriam herdeiros dele. Então ele ia poder passar de geração em geração a sua propriedade. Então, o sentido de propriedade, né? Ele conseguiu alguma coisa, mas quando ele morria não tinha ninguém para ficar.
Aí ficava para qualquer um. Então o homem, segundo esse cara, pegava uma mulher, falava, agora você é minha. Vou fazer filhos em você e os meus filhos vão continuar com a minha propriedade. Eu sei que vocês estão olhando com cara de doido, eu fiz essa mesma cara quando ele escreveu. Que doido, velho. Ele falou que é. E o Marx escreveu esse livro da origem da família, da propriedade privada e do Estado. E ele diz que então, aí começa o subjugar do homem sobre a mulher, a luta de classes, porque tem essa opressão do homem com a mulher, e para acabar com a luta de classes na sociedade, era preciso destruir a família. Todo mundo querendo mexer com a família. E aí, então, eles pegaram e começaram a trabalhar as coisas dessa forma. Começaram a trabalhar desse jeito. Só que o pessoal que lia Marx estava mais preocupado na ideia dele do socialismo lá e tal, e continuaram. Lenin, Stalin, continuaram fazendo tudo isso, deu muito errado, muita gente foi morta por causa disso, mas esqueceram um pouco esse escrito. Esse escrito da família estava esquecido. Aí foi quando, depois, um pouco de tempo depois, algumas mulheres que estavam já iniciando a segunda onda do movimento chamado feminismo. A primeira onda, alguns dizem que foi boa, mas na verdade a primeira onda do feminismo eram as mulheres querendo assumir as atividades que eram dos homens. Então, só que só algumas, né? Para a guerra elas não queriam ir, porque era do homem, mas a guerra elas não queriam. Mas votar, por exemplo, votar as mulheres queriam. É ruim a mulher votar? Lógico que não. Óbvio que não. Então tinha pautas boas, mas beleza, passou esse primeiro momento. Nesse segundo momento, começou essa realidade. Algumas mulheres, tem Mary Wollstonecraft, não precisa de decorar o nome, depois se quiser eu tenho tudo isso anotado. Mas umas outras aí, e chegou numa mulher chamada Kate Millett. A Kate Millett, ela escreveu um livro lá chamado Sexual Politics, Políticas Sexuais. Porque ela começou a dizer, que eu vou até, depois eu vou mostrar no livro aqui, vou ler no livro aqui, que as mulheres precisariam começar a ser mais vistas na sociedade. E o jeito delas conseguirem fazer isso era por meio, então, da sexualidade. A Kate Millett escreve esse livro, e olha uma das coisas que estão escritas no livro em que ela disse aqui, ó, página 28. Ela diz assim, ó, depois da Revolução, foram votadas todas as leis possíveis para libertar o indivíduo das amarras familiares. Liberalização do casamento e do divórcio, contracepção, aborto, e tudo isso é muito bom. Sob o regime coletivo, a família começou a se desintegrar, justamente aquilo que nós queríamos. E as fissuras produziram-se seguindo exatamente aquilo que havíamos traçado e querido. Olha só o que a Kate Millett está dizendo. Ela finaliza esse texto dizendo assim: à parte o fato de declarar que a família, como instituição obrigatória, deveria desaparecer. A teoria marxista não tinha conseguido fornecer uma base ideológica suficiente para esta revolução, que deve ser sexual. E nós, então, o faremos. Olha só, ela pegou um pouco do escrito do Marx, e aí ela continuou dizendo que era preciso destruir a família, e como fazer isso? Trazendo para a mulher uma revolução sexual. Depois dessa Kate Millett, apareceu uma outra mulher, mais doida que ela ainda. Eu tenho uns slides com a cara dessas mulheres, gente. Elas têm cara de doida, eu não estou brincando. Elas têm cara de doida, eu estou cabelo assim. Eu tenho cara de doida. Depois eu mostro para vocês. Eu mando num grupo aí, o pessoal manda. E aí, uma outra mulher chamada Shulamit Firestone. E ela então trouxe uma visão ainda mais profunda, que lida hoje, ela escreveu isso aí lá na década ali de 60, hoje lido ainda causa grande espanto. E vocês vão ver que eu não estou mentindo. Difícil, microfone, livro. Olha só o que ela dizia assim, ó. A libertação ou que ela diria, sugeria para poder realizar essa realidade da destruição da família e da libertação da mulher. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. Ela está dizendo que o fato da mulher reproduzir é uma tirania da natureza. E as mulheres tinham que ser libertas dessa tirania da biologia reprodutiva. É como se gerar vida fosse uma desgraça.
E nós homens, eu vejo a ligação que meu filho tem com a Priscila é totalmente diferente do que ela tem comigo, porque ela gerou ele e ela carregou ele 9 meses no colo. Ela amamentava ele. Às vezes eu ficava vendo ele mamar assim, dava até uma invejinha, sabe? Do jeito que ele olhava para ela. Eu olhava com amor, com uma ligação, né? Diz até que o bebê até o 3º mês, assim, não consegue nem saber que ele e a mãe são 2 coisas diferentes. Ele pensa que ele e a mãe são uma coisa só. Uma coisa tão linda, mas ela chamou de tirania da biologia reprodutiva. Fazer isso por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Quer dizer, por que sua família que educa? Por que sua família... Não, a criança é do Estado, né? A criança é de todo mundo. Então, olha só, o esfacelamento da família. Vou um pouco mais para frente aqui, ó. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social. Ela sabia disso e para ela isso era bom. Que está organizado em torno de sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico e ao destino trágico que é a família. Está escrito aqui, depois vocês podem pegar o livro. Tudo escrito aqui. Eu não quero ficar muito tempo nisso aqui, então eu vou lá para o final para você dizer, ó, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis de sociedade. Assim chegaremos à liberdade sexual, para que todas as... Presta atenção nisso, segura na cadeira para não cair, por favor. Assim chegaremos à liberdade sexual, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Criança usar sua liberdade sexual como quiser. Que liberdade sexual que criança tem que ter? Quando que vocês viram uma criança que não foi motivada a isso falar que quer, né, ter algum desejo, alguma coisa sexualmente visível? Mas ela está dizendo que as crianças têm que ter liberdade para poder exercer a sua sexualidade. E agora, segura de novo na cadeira para não cair. Eu não vou ler esse resto aqui, porque nós já estamos passando um pouco do tempo. E ela diz assim, olha só, para finalizar. Se a criança escolhesse, enfim, a relação sexual com os adultos, ainda que no caso escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta a rejeitasse. Para que esta rejeitasse as suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Você entende aonde vai a insanidade? Até onde vai a insanidade? Gente, se uma criança se insinuasse sexualmente para a mãe, não tinha motivo, segundo ela, para que a mãe rejeitasse isso. Porque ela diz que o incesto, né, sexo entre pai e mãe, é um tabu. Olha, faz um tempo já que eu estou com Deus, assim, o vocabulário já foi bem refinado, mas numas horas dessas dá vontade de falar um palavrão. Você entende? Gente, é a realidade de uma criança tendo relação sexual com a sua mãe, com o seu pai. Só que isto não foi disseminado de forma aberta logo. Porque você imagina alguém que lê uma coisa dessa e fala, é uma louca, é uma doida essa mulher, o que ela está fazendo? Só que aí acontece que neste ponto se encontram aquele primeiro grupo e este segundo grupo, que, né, não queria falar disso, mas politicamente são totalmente opostos. De um lado estão aqueles que são os liberais, que só pensam no dinheiro, grandes fundações, Fundação Rockefeller, MacArthur, Fundação Ford, tal, o pessoal dono dinheiro, e do outro está o pessoal que tem a mentalidade do socialismo, que quer o igualitarismo, que quer, né, tem essa visão para o pobre e tal, não sei o que, da onde se disseminam as feministas. Esses dois grupos se unem. Sabe por quê? Porque o grupo que tem dinheiro não sabia como fazer. E o grupo que sabia como fazer não tinha dinheiro. Fácil. Quem tem dinheiro financia quem sabe fazer. E esses dois grupos se unem. E aí começam estudos, né? Começam as grandes fundações que querem acabar com a família para enfraquecer a soberania nacional e efetivar, né, o controle populacional. E as feministas queriam acabar com a família para resolver o problema da submissão da mulher. Né? Então se baseiam nos escritos de Marx e passam a querer fazer isso por meio da via sexual. Simples. As grandes fundações passam a financiar.
os meios para que essas teorias fossem disseminadas e para que pudessem produzir ainda mais material. Porque com isso, junta-se, né, vem entrando mais algumas pessoas aí, né? Então, a gente pega no meio ali também no século XIX, um psicólogo, psicanalista famoso, Sigmund Freud, todo mundo já ouviu falar do Freud, e ele tem em 1905, eu acho, ele lança um estudo chamado As Três Experiências Sexuais, alguma coisa assim. As três experiências sexuais, eu acho que ele fala sobre isso. Ele diz assim, a mentalidade sobre a sexualidade no Ocidente é muito repressora. Eu sou a favor de alguma coisa muito mais livre. Ele está falando isso lá no comecinho do século XX. Lá no comecinho do século XX ele está falando isso. Sabe o que ele diz depois, Freud? Ele diz assim, olha só o que ele chega a dizer, de novo querendo tocar nas nossas crianças, que no momento da amamentação, ele faz isso para tentar argumentar sobre a mudança na sexualidade, que desde criança também já se podia viver isso. Ele diz que na hora da amamentação, a criança sente nos lábios e na língua como que um prazer sexual quando suga o seio da mãe, ele diz. E aí ele fala que, por isso que quando a criança termina de mamar, ela dorme serenamente. Ele faz uma analogia com um casal que acaba de fazer sexo e dorme satisfeito também na sua realidade sexual. Então ele diz, é equiparado, é equivalente o prazer que a criança sente na hora do prazer. É um doido? Só que ele é um doido que tinha um monte de coisas que de fato faziam sentido. A psicanálise até hoje é usada, né, e quando bem usada, ela tem bons resultados. Não é um cara que faz uma coisa boa e tem no meio coisa ruim, o que o pessoal faz? Junta tudo no bom ou junta tudo no ruim. As pessoas não têm capacidade, às vezes, de olha para o escritor, olha para alguém e fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Tudo bem, não tem que matar o cara, não tem que santificar o cara. Olha para o que ele fez. O apóstolo Paulo já dizia isso, escuta tudo. Tessalonicenses, ele dizia, escuta tudo, retém o que é bom e deixa o que é ruim embora. Mas botaram como o cara tinha coisas boas, botaram tudo na coisa boa e começaram a continuar. Aí um pupilo dele, chamava William Reich, e ele diz que então, ele continua falando sobre a sexualidade, sabe em que perspectiva? Ele fala que as pessoas eram muito violentas porque elas eram reprimidas na sexualidade. Então, segundo ele, o orgasmo fazia com que as pessoas ficassem zen. O que tem que fazer então? Fomenta a sexualidade na sociedade, porque daí se acaba com a guerra. O pessoal lá que queria acabar com a guerra falou, eu encontrei. É isso que eu vou fazer, vamos fomentar para o povo fazer sexo, vai ficar todo mundo feliz da vida, faz sexo o dia inteiro, e aí fica todo mundo feliz da vida, e aí acabou as guerras. As pessoas não ficam mais tristes. Eu queria que esse cara viesse nos dias de hoje e conversasse com uma prostituta na rua. Eu queria que ele sentasse e conversasse com uma prostituta na rua e ele visse ela que faz sexo várias vezes no dia, se ela é feliz. Eu queria que ele pegasse essas pessoas, ator pornô, que se você quiser eu te mostro um vídeo, depois eu mando o link de um vídeo, de dezenas de atores pornô e atrizes pornô que morreram, ou suicidaram ou morreram de overdose, e faziam sexo o dia inteiro. Mas esse cara falou que quando as pessoas fazem sexo, elas ficam em paz, então elas não brigam mais com os outros. E elas não querem mais nada, né? Elas são felizes. Por último, né, o último nome assim que eu vou citar é um cara que ele foi chamado depois de o pai da revolução sexual. A partir dele foi que as coisas mesmo se disseminaram. Ele usou tudo isso que já tem para trás, de Freud, do Reich e de tantos outros, que chama Alfred Kinsey. E ele fez aí as suas investigações sexuais, ele fez um monte de coisa, e esse cara, então, ele tem, está aqui nesse livro, ele tem um dito aqui, né, algo que ele diz que vocês vão também ficar... Vou mostrar os dois livros que eu estou usando. Esse aqui chama-se Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a ideologia de gênero. Então, nesse livro aqui tem algumas coisas que eu falei sobre as feministas. E esse aqui é Feminismo, Perversão e Subversão. Tem a mentalidade de praticamente todas as autoras fundamentais do feminismo. Esse Alfred Kinsey, ele diz assim, toda
manifestação ou prática sexual é aceitável e expressa os impulsos naturais do ser humano. Assim como os animais são incapazes de realizar atos sexuais imorais, nós apenas seguimos instintos em busca do prazer, que pode ser alcançado em relações homossexuais, incestuosas, incesto, lembra? Filho com pai, incestuosas, adúlteras, sem deixarem de ser normais. Tudo isso são apenas regras morais. O que ele está dizendo? Se você tiver relação com o pai, com a mãe, com o amigo, com a amiga, se você for casado e tiver relação fora, tranquilo, normal, não tem problema nenhum isso aí, segundo esse cara aqui. Porque são tudo só regras. Mas veja só como o São João Paulo II, depois o Padre Paulinho vai citar um pouquinho a teologia do corpo. São João Paulo II, quando ele fala da teologia do corpo, ele escreve um calhamaço de coisas lindas sobre a sexualidade, sobre o ato humano, sobre a intimidade humana e tudo mais. E ele, num dado momento do livro, ele fala assim, e eu não peço para que vocês acreditem, façam a experiência. Não tem medo de confrontar aquilo que ele fala com a realidade. Sabe por quê? Porque, de fato, né, nos santos da igreja, na tradição da igreja, está a verdade não apenas a nível de fé, mas a verdade profunda sobre o ser humano. A Karen hoje me escreveu uma frase sobre Santo Tomás de Aquino. Era alguém que era profundamente conhecedor do espírito, da alma humana. Então sabia como as coisas aconteciam lá dentro. Não é que, desculpa a palavra, que ficava cuspindo regra. Não cuspia regra. Ele pensava na profundidade. Só um parênteses que eu abri nesse caminho aqui, mas, por exemplo, o Santo Tomás, ele fala que quando você incita qualquer coisa na sexualidade fora, né, do casamento, mesmo que seja um beijo mais quente ou um toque, isso já é, segundo ele, já é pecado. Por quê? Porque você está despertando um sentimento que tem o seu significado, o seu sentido para acontecer, que é a realidade sabe, desculpa a palavra assim, né, mas do desejo sexual. Eu ia falar uma outra, mas lembrei dessa. Do desejo sexual. Que tem um motivo para acontecer. Qual que é a função? Falei lá no começo. Qual que é a função do desejo e do ato sexual, do ato íntimo em si? Unitiva e procriativa. Não tem nenhuma outra coisa. Não é um parque de diversões. Quando esses caras começam a falar essas coisas, a partir dali da década de 60, começam a se disseminar essas coisas. E um ponto decisivo para que a revolução sexual acontecesse, depois você pode procurar isso aí, era um festival de rock que acontecia lá chamado Woodstock. Festival de Woodstock. Lá o que acontecia nesse festival de Woodstock? Se fomentava o uso da droga e o sexo desregrado. Foi de lá que partiu o dito aí, a frase que você já deve ter ouvido aí na televisão, ou de passagem aí, faça amor, não faça guerra. Faça amor, não faça guerra. Foi dali que aconteceu. Só que, por que precisava da droga? Porque esses jovens que estavam lá, eles tinham sido criados numa mentalidade bem conservadora, que trazia os valores verdadeiros sobre o sexo, que não queria deixar o sexo como uma coisa solta, né, como uma coisa, né, banalizada. Só que estão lá no meio, vocês devem saber disso. Tem algumas coisas, você não precisa nem de me responder, mas aí dentro de você vai falar, caramba, é verdade. Tem algumas coisas que você só é capaz de fazer com um grupo, sozinho você não tem coragem. Você não faria certas coisas, você até evangelizar algumas vezes. Só para dizer que não é uma coisa ruim. Evangelizar às vezes. Não é todo mundo que tem coragem de sair assim na rua, vou trabalhar hoje, vou sair um pouquinho mais cedo e sozinho vou sair fazendo ficha do Yeshua. Alguns sim, mas boa parte não. E quando junta a fraternidade? Aí tem coragem, entende? Então, em grupo as coisas começam a ter mais possibilidades. Só que ainda assim, estava em grupo, mas era violar completamente os valores que os pais tinham dado, violar completamente os valores nos quais tinham sido formados. Então o que entra aí? A droga. A droga, a maconha, que tira o cara um pouco da realidade.
parece que fica meio voando ali e tal, e isso tira aquilo que inibia. Na psicologia o povo vai falar de ego, id, superego, vai falar de umas coisas assim, mas não quero falar de termo técnico. Ele tira a barreira e depois disso fomenta-se o sexo. Depois que fez a primeira vez, o jovem ou qualquer pessoa que contraria, isso aí é psicológico também, contraria frontalmente os seus valores, ele entra numa crise. Porque ele fala, eu sempre acreditei nisso. E agora eu fiz algo completamente contrário àquilo que eu acreditava e sobre os alicerces sobre os quais eu fui formado. E aí a cabeça entra numa crise. Só que, nesse tempo onde eles estavam, e você já deve ter experimentado isso alguma vez, a palavra do pai começa a não ter mais tanto valor quanto a palavra dos amigos. Então ele está numa crise. Puxa, o que será que é certo? Olha para o pai, figura daquela figura retrógrada, quadrada, que só me dá regras. Olha para os amigos, aqueles que me acolhem. Ai, como é gostoso ser acolhido, que coisa linda. Começa a pender mais para o quê? Para aquilo que falam os amigos. E em pouco tempo, aí tem um princípio da psicologia que diz, quando você não consegue viver do jeito que você pensa, você começa a pensar do jeito que você vive. Então assim, eu penso assim, não é minha cabeça, não é bom ficar fazendo sexo do jeito que estão falando aí, sexo com qualquer um, mas na vida real que eu estou fazendo sexo com qualquer um. Não é bom, mas lá no Woodstock que está fazendo o sexo lá solto. Aí chega uma hora que ele fala, cabeça, muda você, em vez de mudar o comportamento, muda a cabeça. Quem falou que não é bom fazer sexo com qualquer um? É sim, começa a pensar do jeito que vive. 3 coisas são determinantes para esse tempo da revolução sexual. Gente, por favor, me fala do tempo, tá? Daqui a pouco me fala do tempo. Primeiro, o que eles fizeram? Reduziram a sexualidade humana apenas ao corpo. Então, não tem problema, né? Não tem alma na jogada. Não tem alma na jogada. É o corpo. Só que Santo Agostinho dizia, sabe o quê? Que nós sabemos que o pecado, ele é uma realidade interior, interna. Ela é uma realidade singular. Por quê? Imagina se você, com uma câmera, sem saber quem são 2 pessoas, você pegar e filmar o ato sexual entre marido e mulher, unidos em sagrado matrimônio, bonito, perfeitinho, legal, debaixo da graça de Deus. E virem também filmando um homem com uma amante. Mas você não saber quem que é. O ato em si é igual, sim ou não? É igual. Fisicamente, a mesma coisa. Corpo, somente corpo. Mas e se você pensa na interioridade? O que está acontecendo ali? Aqui tem alguém fazendo a vontade de Deus. Ali tem alguém traindo a sua esposa ou seu esposo. Quando você reduz o ato sexual, a sexualidade apenas ao corpo, você elimina esse tipo de coisa. Não importa. Não importa o que pensa dentro. O negócio é fazer, está tranquilo. Deus foi assim mesmo. Deus fez o sexo desse jeito. Sabe qual é o problema disso, meus irmãos? É que você, acreditando ou não, você tem uma alma. E ela tem sede de sentido nas coisas. O ato sexual feito dentro do casamento, ele preenche o coração porque não é uma mentira. A linguagem corporal do sexo é assim, o homem se dá inteiro para a mulher e a mulher se dá inteiro para o homem. Quando eles são casados, isso se reproduz na vida. Quando não são, ali o corpo está falando uma coisa, quando termina, beleza, cada um vai para sua casa, mostra que aquilo ali era só uma mentira. Isso vai roubando o sentido. Então a pessoa quer mais, porque já não sente mais o prazer que sentia antes. Tem desejo de mais. Aí começam as coisas, aí começam as invenções. E aí o ser humano que tem dignidade, né, a Sagrada Escritura diz, fizeste-nos com dignidade superior à dos anjos. Ele cai para baixo de um animal. Sabe como? Respondam para mim. Alguma vez você já viu um cachorro fazendo sexo anal? Não. Porque o animal só usa o sexo para aquilo que é necessário para a procriação. Você já alguma vez viu um cachorro com a mesma cachorra ali, tendo 5, 6, 10 relações sexuais? Ejaculando? Não.
cachorro tem a relação, a fêmea produz um odor que o cachorro percebe que ela está no cio. Ele vai lá, cobre a fêmea. Quando ele terminou, quando acabou o ato, quando ele ejaculou, ele vira as costas e vai embora e não sente mais desejo. Por quê? Do mesmo jeito que quando ele tem fome, ele come, quando ele tem vontade de sexo, ele faz, está saciado, acabou. Mas o ser humano não. O padre Paulo Ricardo, um dia, falando numa aula dele, ele disse que atendeu um jovem que chegou a se masturbar 15 vezes num dia. 15 vezes. Um cachorro não faz isso. Então, quando a sexualidade ela é jogada apenas para a realidade do corpo, a gente que tem uma dignidade superior à dos anjos cai para baixo de um animal. Ficamos piores do que os animais. Segundo ponto que a revolução sexual fez, desassociou a sexualidade da fecundidade, da capacidade de gerar vida. Desassociou. E veja só que coisa, são as duas coisas que nós vemos no tempo de hoje. As duas coisas que trazem prazer, mas que têm uma finalidade, estão sendo desassociadas de sua finalidade. Brincadeira com as mulheres, mas eu já vi as mulheres dizendo, um memezinho assim, uma mulher dizendo, tem gente que o sonho dela é encontrar o príncipe encantado, o meu não, o meu é comer e não engordar. Já viu os memes desse aí? Eu tenho visto por aí mesmo assim. Por quê? O desejo do prazer sem a consequência do prazer. Sem a consequência. E aí, o que vem depois? Falando da comida. Vem os outros distúrbios. Enfiar o dedo na garganta e vomitar depois que comeu. Aí acontecem os exageros, fora aquela realidade que é clínica, que é hormonal. Quem está falando para vocês é um gordinho aqui. Mas depois vem o advento desesperado das cirurgias bariátricas. Ela é uma coisa que é da medicina e é uma descoberta ótima, porque tem gente que tem obesidade mórbida, precisa, mas o que está se utilizando? Se arrebenta, faz do jeito que for, não importa, come sem temperança, faz tudo, usa o prazer, depois se engordar faz a cirurgia. Remédios, usando remédios psiquiátricos para poder inibir o apetite. Eu lembro quando eu comecei a namorar, a Priscila, minha esposa, depois ela vai ver isso aí, fala que eu falei dela, né? Mas ela usava um moderador de apetite. Só que quando ela tomava aquilo, ela virava um cão, desculpa falar. Ela mudava a personalidade dela, ela ficava falando, não consigo ficar perto. Eu descobri que ela usava isso, falei, para com isso. Fecha a boca, em vez de desassociado o ato de sua finalidade. E o ato sexual desassociado da capacidade de gerar vida, tira ele totalmente de debaixo da vontade de Deus. Então, em 1960, nos anos 60, foi que veio o advento da pílula anticoncepcional. Veio a pílula anticoncepcional. Então aí, toma aquilo, pode fazer sexo quando for, que daí não engravida. Bom, só que a pílula anticoncepcional, ela era uma bomba de hormônio. Ela fazia o corpo da mulher mudar. Então a mulher começava a criar pelo no rosto, crescia a corcundinha aqui, criava costeleta, começava a acontecer uns negócios diferentes no corpo da mulher. Então, as mulheres pararam de usar. O que os caras fizeram? Mudaram o princípio do anticoncepcional. Agora o anticoncepcional tem um pouco de hormônio para não ovular. Ele era uma bomba de hormônio que era para a mulher ovulação zero. Agora, ele tem um pouco de hormônio e a mulher ovula menos. Mas ele tem um segundo hormônio, que se ainda assim ela ovular e na relação sexual o espermatozoide fecundar o óvulo, ele tem um outro hormônio que faz uma alteração na parede do endométrio, que é a parede que envolve o útero, a membrana que envolve o útero, e é onde faria o óvulo fecundado, que seria o embrião, ele ia lá e grudava, né? Na verdade é a anidação. Esse outro hormônio, ele altera o endométrio e não deixa acontecer a anidação. Então aquele embrião que já é uma vida, já tem uma alma, já foi criado por Deus, né, uma alma específica para aquele, o que ele faz? Desce junto com a menstruação. Então o útero da mulher, que era para ser um santuário da vida, acaba se tornando um cemitério, porque acontece um montão de aborto. O anticoncepcional, ele é abortivo. Ele cria possibilidades para aborto. Então tá aí
o anticoncepcional. Fora disso, o DIU, ele só faz isso, ele não tem nem a realidade da ovulação. O DIU é só para isso, é só para mudar o endométrio e fazer acontecer aborto. Camisinha, que alguns dizem que era para a realidade da doença, mas ela é muito usada e quase só usada aí hoje para ser um contraceptivo, e a partir daí um tanto de coisa. Só que o que isso faz? Isso tira da pessoa a possibilidade, né, a capacidade do amor verdadeiro, porque a geração da vida é algo maravilhoso. A geração da vida é algo lindo, é algo que antigamente se fazia muito. Sabe por que hoje um dos motivos da sociedade está tão descristianizada, os valores estão destruídos? Sabe por quê? Porque os cristãos pararam de fazer muitos filhos, porque se eles tivessem muitos filhos, eles seriam maioria na sociedade. Sabe o que tem acontecido? Os muçulmanos estão lotando de fazer filhos. E eles falam, né? Nós vamos dominar o mundo pelo ventre das vossas esposas, porque as suas esposas não têm filhos, mas as nossas têm. A França, daqui a algum tempo, que foi um dos berços do catolicismo, daqui a algum tempo não tem mais volta à cultura francesa cristã. O islamismo já tomou conta da França, da Alemanha, de boa parte da Europa. E nós, católicos, temos crescido com essa mentalidade de que filho é trabalho. Filho dá trabalho. Ah, sabe o que é? Olha o discurso. É porque eu quero ter um filho só, para que quando ele crescer, eu dê para ele aquilo que eu não tive. Você tinha que dar para tantos outros aquilo que você também busca, dar o céu. Aquilo que você não teve, se foi material, você está aí vivo, não fez tanta diferença. Sem contar que é uma grande alegria, né? São Luís e Santa Zélia tem uma passagem entre eles, que eles, né, depois do nascimento da última filha, Santa Zélia morreu muito, muito jovem, mas eles falavam que alegria é saber que nós vamos entregar, eu acho que depois eles tiveram abortos também espontâneos, mas vamos entregar 6 ou 8 rosas para crescerem no céu. Gerar filhos para povoar o céu. Gerar filhos para poder ter uma sociedade cristã. Gerar filhos para aprender o que é amar. Gerar filhos para que eles entre si também não vivam o egoísmo. Eu hoje tenho um filho só, eu não vou ter tempo de dar o testemunho aqui profundamente, mas tenho um filho só por dificuldades que nós tivemos de engravidar. Algumas médicas e algumas por causa de erros meus do passado. E hoje ainda há dificuldade médica de conseguir a Priscila engravidar. Nós, por causa da vida que levamos, casamos muito tarde, as coisas já são diferentes. Queria ter, eram 6, 7. Mas Deus sabe. Estamos gerando vida espiritual quando a gente consegue. Mas é isso, a desassociação do ato sexual com relação à possibilidade de gerar vida, ela desumaniza as pessoas. Ela desumaniza. E o terceiro ponto é dizer que é a negação das diferenças naturais entre homem e mulher. Quando começa toda essa movimento, deixa eu falar aqui, eu vou falar um pouco mais devagar. A negação das diferenças naturais entre homem e mulher. Quando começa todo esse movimento daquelas mulheres falando sobre sexo, sobre tudo isso, chega um ponto que depois um doutor chamado Dr. John Money, ele tinha umas ideias na cabeça, que ele dizia que homem e mulher, na verdade menino e menina, era só uma construção social. Ele falava, eu tenho certeza, se você me der uma nenê na minha mão, eu faço dela um menino. Ele dizia isso. E ele tinha essas teorias. O que aconteceu? Um dia, um casal de sobrenome Heimer, teve uma dificuldade. Eles tiveram 2 filhos, o Brian e o Bruce. Brian e Bruce Heimer, e um deles, os dois tiveram que fazer aquela cirurgia da fimose. Então ele levou num médico lá onde eles estavam, acho que no Canadá, se eu não me engano, cortou o prepúcio, a pelezinha de um deles, no outro o médico foi fazer e ele teve uma imperícia, ele errou, e ele estava fazendo por um aparelho elétrico de cauterização, e ele torrou o pênis de um deles, do Brian. Torrou o pênis.
E caiu, o menino ficou sem o pênis. Ficaram desesperados, o que a gente faz? Ouviram falar do tal do Dr. Money, lá na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Foram até o John Money, ligaram para ele, ele falou, vem para cá. Apresentaram a situação, John Money falou, eu vou fazer do Brian uma menina, pode chamar ele de Brenda agora. E eu vou reconstituir, fazer uma vagina, e ele vai crescer como uma menina. E aí, puxa, os pais ficaram felizes, estavam decepcionados, estavam tristes, frustrados, deprimidos com a situação. Falaram, bom, tem uma salvação. E aí crescem os dois. Não preciso nem de explicar, gente. A Brenda, que na verdade era o Brian, cresce como um menino. Ainda que a mãe colocasse lacinho, roupinha, o jeito era de menino, era, né, que queria brincar de lutinha. Nossa, meu filho é desse jeito, virado no girar. Brinca, quer brigar e tal. Foi crescendo na escola depois. Na escola depois era um briguento, a menina era um menino. A professora falava para eles várias vezes, olha, é um menino, tem um jeito todo de um menino. Mas esse Dr. Money fazia com que os dois irmãos fizessem posição, eles iam lá fazer às vezes a terapia, fizessem posição sexual entre eles, e aí a Brenda, que era o Brian, tinha que ficar na posição de mulher e o Bruce ficar por cima como homem para mostrar que ela era a mulher e ele era o homem. Entende? Ele fez coisas impensáveis. E no final das contas, quando ele tem 15 anos, já não dá mais para esconder isso. A mãe e o pai chamam ele e falam o que aconteceu. O menino fica transtornado, ele quer voltar a ser homem, mas não quer mais ser o Brian, então coloca o nome de David, ele fica David Heimer, e vai atrás de uma cirurgia já na época, e tudo isso é documentado, gente, eu tenho documentos disso aí. Refaz um pênis artificial, se casa, mas não consegue viver bem. Não consegue viver bem. O irmão, irmão gêmeo, por ver a situação dele, entra na droga, morre de overdose. O pai e a mãe definham na depressão e morrem deprimidos. Eu tenho até vontade de chorar quando eu conto o fim dessa história. E ele, o David, finaliza a vida dando um tiro na boca. Suicida. Por causa dessa brincadeirinha de dizer que homem não é homem, menino não é menina, é só uma construção social, faça como quiser. Isso é uma papagaiada, isso é uma mentira. Depois disso, o John Money, ele começa a dizer aos quatro ventos que o experimento deu muito certo, mostrava as fotinhos do Brian como menina e tudo mais, e uma mulher chamada Judith Butler, que é viva até nos tempos de hoje. Se você der uma olhadinha, procurar, você vai ver coisas dela. Ela pega a experiência dele, pega os ditos da Shulamit Firestone, da Kate Millett, e começa a costurar a realidade do gênero, da ideologia de gênero. Só que depois dela, um monte de gente já começou a viajar. Agora, dizem que não existe mais um gênero, né? Ou dois gêneros, ou três, ou o que quer que seja. Os gêneros são infinitos. Cada um pode acordar no dia e dizer o que quer. Hoje eu acordei com vontade de ser isso, amanhã eu acordo com vontade de ser aquilo. Ao passo que, eu tenho uma foto aqui de um casal que ele... é até difícil de falar, eu tenho que parar para pensar. Ele... nasceu menino assim, e aí quis ser uma menina, aí fez uma cirurgia transexual e virou mulher. E ela, ele virou mulher. Aí ela nasceu menina e fez uma cirurgia para se tornar homem. Só que no final das contas, eles não são homossexuais, eles são hétero. Então, aí ela que virou ele, casou com ele, eu não estou brincando, é verdade isso. Ela que virou ele, casou com ele, que virou ela, e mostra... Você não sabe o que acontece. Até alguém brincou, falou, se eles brigam numa situação dessa e se agridem, para quem que vai a Lei Maria da Penha? Para quem que vai a Maria da Penha? Que não dá para saber, porque é óbvio também, não dá para saber. Gente, e aí chega a coisa... Aí você vai procurar na internet um homem de 44 anos que ele diz que ele nasceu e ele se sente uma menina de 6 anos. Então ele está sentadinho de fralda, com chuquinha no cabelo e chupeta, sentadinho. Você vai procurar foto disso, você vai encontrar na internet.
Só que tudo isso parece engraçado, né? Até tento contar de um jeito para parecer um pouco mais engraçado do que de fato é, porque é pesado, é duro, é triste. Acontecem confusões na cabeça das crianças, dos jovens, e aí querer ensinar isso já na escola. Tudo isso por causa de uma deturpação da sexualidade lá atrás, e as coisas vão se desenrolando. Aí, a partir daí, gente, você tem traumas, você tem um tantão de coisas. E quando falam de gênero, as pessoas acabam dizendo tem que falar de gênero para não acontecer a discriminação, o desrespeito, o preconceito. Eu concordo que não tem que acontecer preconceito, mas eu não tenho que ensinar o filho ou a filha a respeitar o homossexual, a respeitar quem quer que seja. Eu tenho que ensinar meu filho a respeitar pessoas. Quaisquer que sejam elas, quaisquer que sejam as opções dela, não importa, respeitar pessoas. Respeitar as pessoas. E aí, até os homossexuais abraçam a causa do gênero como se isso fosse a redenção deles, mas no final das contas, eles também estão sendo discriminados pelo gênero, porque se não existe homem e não existe mulher, não existe homossexual também. Aquilo que eles dizem que é opção deles também não existe, porque as coisas são fluidas. Cada um é o que quiser ser, na hora que quiser, do jeito que for. E disso eu até anotei algumas coisas aqui, né, anticoncepcionais, as variações de gênero. Tem dentro do gênero, essa coisa de eu dizer que eu sou o que eu quero, estou finalizando já, viu, gente? O que eu quero, se eu sou homem grande e acho que sou menino e tal, surgiu uma expressão que parece até bonita. Olha só, se você está ouvindo alguém falar, eu acho que as pessoas têm que ser livres, inclusive o sexo intergeracional tem que acontecer, parece uma palavra bonita. Sabe o que é sexo intergeracional? Sexo entre gerações. Pedofilia. Pedofilia. É uma expressão bonitinha para tentar depois deixar natural a pedofilia. Se uma marmanjo quiser pegar uma menininha de 4, 5 anos e ter relação sexual com ela, tudo bem, porque não é pedofilia, é sexo intergeracional. Olha como parece bonito. No português nós chamamos isso de eufemismo, uma palavra que tenta atenuar, né, aliviar o peso duro da palavra do que de fato é. Poliamor. Olha só, a sociedade tem que viver de forma tão ampla que nós vivemos o poliamor. Vocês viram, alguém deve ter visto o vídeo do padre Christian Shankar, que ele fala que tiveram uma palestra na escola lá, onde falou de poliamor, depois a menininha liga para o amigo e fala, olha, eu namoro, você não quer fazer parte do meu namoro junto com o meu namorado? Porque aí a gente vive o poliamor, que a psicóloga ela falou. O moleque falou, o quê? Fazer parte? Você tá doido? Seu namorado ouve isso? Ela falou, não, ele tá aqui do lado, eu vou pôr no Viva Voz. Ele aceitou que a gente viva o poliamor. Poliamor é perversidade. Você entende que tem palavra... aborto, agora mudou de nome. Se você for ouvir, tem uns textos aí que está interrupção voluntária da gravidez. O nome é aborto. Não, pior, o nome é assassinato de criança no ventre. Esse é o nome verdadeiro. Aborto já é um eufemismo. Sexo intergeracional, pedofilia. Poliamor, perversidade, adultério. Só que tudo isso, a partir da revolução sexual, apareceu, né? Apareceu. Está aí no meio. E aí, alguns de nós já nasceu dentro dessa bagunça. Então eu quero já ir finalizando, pedir já para o Wesley ir preparando, quero ir finalizando dizendo assim para vocês, não rechacem, não achem que é quadrado, retrógrado, sei lá, careta, sei lá que nome que dá, aquilo que a igreja apresenta, aquilo que seus pais te apresentam. Lembra do começo da palestra? Tudo tem uma razão, um motivo para acontecer. Vocês concordam ou não que a sexualidade acabou sendo deturpada no seu sentido verdadeiro? Sim ou não? Sim. É óbvio. Pensa na relação, que não é nem de tanto tempo atrás, mas na relação de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. Ou na relação... sei lá, de São Tomás More com a esposa, de santos, de pessoas que viveram a sexualidade de forma santa. Pensa na relação entre eles
e pensa numa realidade de poliamor, onde tem 2 homens e uma mulher numa cama fazendo sexo. No que existe hoje é uma casa de swing, onde casais trocam parceiros. Pensa, um dia, quando eu estava no ápice da minha bagunça, por causa da vida torta que eu tinha vivido, por causa da sexualidade, bem machucado, vivendo coisas terríveis, e um diretor espiritual conversava com ele, ele dizia: filho, o ato sexual entre homem e mulher, ele é puro, bonito, sagrado, e é tão lindo que o lençol da cama do casal pode ser comparado à toalha do altar da Santa Missa, porque o que acontece sobre os dois é sagrado. Pensa nessa realidade, que é o que a igreja nos diz, e contrapõe ela a como eu falei, uma casa de swing, um lugar onde as pessoas fazem troca de casal, o sexo vivido de qualquer jeito, o sexo acontecido em qualquer esquina, dentro de um carro, atrás de um muro, jogado em qualquer lugar, num motel onde já passou as piores perversidades lá. Pensa no que deve ser o coração e a alma de uma prostituta cujo corpo já foi usado por tantos homens. Não temos que julgá-las, temos que amá-las, porque talvez, espero que não, mas talvez a gente conheça ou até já tenha acontecido com nós coisa pior. Então, não rechacem, não rejeitem aquilo que a igreja diz, aquilo que os pais dizem, aquilo que nosso Senhor diz sobre a sexualidade. Acolha. Ricardo, mas é difícil disso aí entrar na minha cabeça. Eu sei que é difícil, mas nosso Senhor nunca disse que ia ser fácil. Nós estamos lutando, irmãos, contra uma avalanche de coisas. Nós estamos lutando contra uma avalanche que quer derrubar, quer destruir. E óbvio, eu falei no começo, olha, no meio ali, Deus atrelou aquilo de mais belo, que é a geração de uma vida, ao ato sexual. Então veja a sacralidade, a importância que Deus dá à sexualidade humana. Agora pensa, com a cabeça do demônio como inimigo, se quisesse atacar e atingir a Deus, sabendo que não pode atingir a Deus diretamente, o que ele ia tentar atingir? Aquilo que ele enxerga de mais precioso, que somos nós. E aquilo que em nós tem de mais precioso, que é a capacidade de amar, que passa pela sexualidade. É por isso que as coisas são tão atacadas. É por isso que você não pode assistir um comercial de qualquer coisa. Tem uma mulher seminua, tem um homem seminu. É por isso, meninas, o pecado original já deu uma deturpada na realidade feminina. E masculina também, mas falando agora das mulheres, já deu uma deturpada. E tudo isso falando que você tem que ser atraente, que você tem que ser empoderada, que você tem que ser gostosa. Desculpa falar assim. E é por isso a tentação de você querer sempre uma roupa que mostre o seu corpo. Porque de alguma forma isso já foi incutido na nossa cabeça. É por isso, homem, que é difícil para nós, e eu estou me colocando do seu lado, é difícil para nós, diante de uma mulher que use uma roupa que mostre o corpo dela, é difícil que nós olhemos apenas nos olhos dela. É por isso que nós temos o desejo tremendo de possuir o corpo dela. Porque o pecado original fez com que a mulher quisesse se mostrar e que o homem quisesse possuí-la de forma desordenada. Isso está sendo fomentado na sociedade o tempo todo. Só que o Evangelho não é uma notícia. O Evangelho não é notícia ruim. A boa notícia é que existe possibilidade de nós vencermos essa enxurrada. Existe possibilidade de, na luta para sermos santos, nós conseguimos ultrapassar tudo isso. Ricardo, mas vira e mexe eu caio nisso. Foi para isso que nosso Senhor deixou a confissão. Confesse-se, levante e lute. Lute.
lute contra essas mentalidades, lute contra até as lembranças das experiências que você já viveu, lute contra tudo isso. E nós, né, porque não é só nessa área que nós lutamos contra a vaidade, nós lutamos contra o orgulho, nós lutamos contra a falta de paciência. Nós estamos num campo de guerra, é por isso que o apóstolo Paulo diz que numa corrida, né, aquele que não corre segundo as regras não consegue ganhar a coroa. Nós estamos numa competição, numa luta, numa corrida. E se nós nos mantivermos fiéis e com o desejo de ser fiel, a Sagrada Escritura já nos garante isso. Nosso Senhor disse: coragem, eu venci o mundo, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos diante disso, entende? Porque diante de toda essa história que a gente ouve, diante de tudo isso que a gente percebe, tem muito mais. Falava com a Karen hoje, dava pra gente fazer um retiro só sobre isso. Nós nos sentimos, vulneráveis, a gente se sente sozinho diante de tudo isso, mas não, nosso Senhor está conosco. É possível viver a pureza, é possível viver uma sexualidade regrada. Existem pessoas que fazem isso, existiram santos que viveram isso. Eles não eram mais abençoados do que você é, o Espírito Santo que agia neles não era maior do que o que você também recebeu no batismo. É possível, só que é preciso ter coragem para poder vencer tudo isso. É preciso ter coragem de ir contra a maré. É preciso ter coragem de algumas vezes destruir tudo aquilo que nós já tínhamos construído na nossa cabeça. Talvez a nossa cabeça já foi construída, instituída dentro dessa mentalidade. Então é preciso destruir, dói, machuca. É aquele vídeo, se alguém já viu, eu creio que quase todos já viram aquele vídeo lá como que é do Shalom lá, que passa no Canto das Ilhas. É ir arrancando e vai machucando, vai doendo, só que nosso Senhor vai do nosso lado, quando a gente cai, Ele nos levanta. Basta que a gente se decida, diante de tudo isso que nós ouvimos, no teu interior, de forma sóbria, suave, apresentar a tua situação para o Senhor, apresentar o que agora tem no teu coração diante de tudo isso que você ouviu, diante de tudo isso que você viu. E dizer para Jesus: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu sozinho não vou conseguir passar por tudo isso. Senhor, no meio do caminho eu já fui atingido por algumas dessas ideias e até mesmo por algumas dessas realidades. Mas eu estou aqui e eu acredito na Tua palavra quando o Senhor diz que está comigo e que nós também venceríamos porque o Senhor venceu. Eu me abandono nessa hora, Senhor, inteiro em Tuas mãos. Eu me abandono nessa hora, Senhor, completamente ao Teu amor, à Tua misericórdia. Os meus erros, Senhor, eu quero deixá-los todos aos pés da Tua cruz, e se algum ainda precisa ser confessado, quanto antes quero me confessar. E quero daqui para frente, de hoje em diante, uma vida nova, buscando enfrentar todas essas ideias, toda essa enxurrada de lixo que vem contra mim. Mas não quero enfrentar tudo isso sozinho. Ajuda-me. Dá-me a Tua graça, Senhor.